Vamos até a região norte de Blumenau. Lá está o repórter Marco Aurélio, que tem informação a respeito, nosso Marco Aurélio Júnior, da rua Arnold Hemer, que está em meia pista desde outubro, né? Chuvas que começaram lá naquele mês, lembram? Pois é, e lá está a situação ainda a ser reiniciada ou reconstruída, como queira. Ô Marco Aurélio, como é que tá por aí? A via interditada ainda? Tá calor hoje, hein, Marco Aurélio? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre José. Boa tarde a todos que assistem a Tribuna do Povo Blumenau. Sim, tá bastante calor, viu, Alexandre? Embaixo do sol aqui tá bem difícil e a via continua completamente interditada. Inclusive eu e o Felipe Andrade chegamos aqui no local. Só há cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos a gente chegou. Já passaram pelo menos 4 veículos do lado de lá, querendo vir pela rua Arnold Hemer, né? Fugir também da BR-470, que tem uma certa movimentação nesse horário, sim. Então vem por essa rota que se é uma rota alternativa, tradicional, acaba se debatendo aí com essa barreira feita pela Secretaria de Obras aqui no município de Blumenau, pela Defesa Civil, para evitar que as pessoas se arrisquem nessa situação. A rua Arnold Hemer acabou desmoronando, né, tendo deslizamento de terra que tirou mais da metade da pista para dentro do rio Itajaí-Açu. Isso aconteceu no mês de outubro, durante todas aquelas chuvas, aqueles temporais que atingiram Blumenau, Médio, Alto Vale do Itajaí. Aqui na localidade acabou de passar inclusive um morador de bicicleta indo comprar gasolina, dei uma leve conversada com ele, o seu Wilson, inclusive um forte abraço e agradecer a ele pela atenção. Ele comentou que no dia que deu o deslizamento de terra aqui, ele havia passado pouco antes do deslizamento e já estava a via um pouco prejudicada. Ele acabou de passar, ele comentou que para ele até não alterou tanto porque ele já não anda de carro, mas que muitos moradores vêm reclamando e já esperam ansiosamente por alguma resolução. Afinal, essa rua Arnold Hemer, ela não é importante apenas como rota alternativa para a BR-470, mas é também uma rota importante para os moradores dessa região. Temos bastante moradores aqui na rua Arnold Hemer, na região norte da cidade de Blumenau. Essa rota alternativa paralela à BR-470, muito próxima à divisa com o município de Indaial. Alexandre. Abraço a você, Marco Aurélio, portanto, com o nosso Felipe Andrade nas imagens, envolvendo aí esta via Arnold Hemer na região norte da cidade. Vocês já percebem a presença do secretário de Defesa Civil do município de Blumenau, Carlos Olímpio, ministro secretário, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre José, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a respeito da rua Arnold Hemer, o que nós temos de informação para aquela comunidade que depende tanto de transitar por ali e que, inclusive, aquelas que buscam como forma alternativa também circular pela rua Arnold Hemer para fugir do trânsito da BR-470. A Prefeitura de Blumenau já tem aí aprovado pela Defesa Civil Nacional a verba para a reconstrução desse trecho ou ainda não? Bom, foi a primeira obra que foi encaminhada à Defesa Civil Nacional já na primeira semana de novembro, dentro de um pacote de 21 obras. Dessas 21, 8 receberam o sinal positivo e foram devolvidos para que a gente fizesse alguns complementos em termos de informações de planilha e informações da obra propriamente dita. No dia de ontem, nós reenviamos então agora essa nova planilha, contendo 18 obras, incluindo a Arnold Hemer, que é uma das mais complexas que tem, em função que envolve exatamente a mobilidade urbana, para que a gente agora aguarde, né, a manifestação da Defesa Civil Nacional, para que possam dispensar recursos para executar essas 18 obras, incluindo a Arnold Hemer. Paralelo a isso, esteve nessa semana no local, lá inclusive acompanhado do prefeito, a equipe de engenheiros da Secretaria de Obras e também da nossa equipe de geologia, avaliando a possibilidade de criar uma alternativa, um paliativo para permitir que veículos pequenos possam transitar. Então, durante o recesso, esse processo deverá ser efetivado, se não aparecer mais nenhuma condicionante, né, em termos de gravidade, para que então em janeiro haja a possibilidade do acesso de veículos pequenos para aquele local onde foi afetado. Então, o trânsito em meia pista, evidentemente, porque não vai estar reconstruído, então vai liberar meia pista com uma sinalização eficiente e também para prevenir o pessoal aí do perigo, né? A condição da liberação desse acesso vai depender da análise feita pelos técnicos. Poderá ser uma pista apenas, poderá ser 2, permitindo o acesso de veículos pequenos, mas isso quem vai dizer é essa análise feita pelos técnicos, tanto da Secretaria de Obras quanto da nossa Diretoria de Geologia. Perfeito. Bom, vamos lá. Então tem essa informação, se deve demorar quanto tempo para se ter uma posição, se vai liberar ou não?
Em janeiro. Em janeiro já, assim, até a primeira quinzena de janeiro devemos ter uma posição já da equipe técnica e início exatamente das obras para permitir, então, esse acesso paliativo. Esta obra, por exemplo, aqui, qual é o custo dela, secretário? Essa obra está orçada em 3.200.000. É a obra, inclusive, mais cara do pacote que nós encaminhamos à Defesa Civil Nacional. Eu sei que não é a sua missão, a sua responsabilidade, mas é a obra mais complexa, né, de todas essas que tivemos aqui. Quer dizer, dessas que está dentro da reconstrução, sim. Nós temos outras obras dentro do PAC Encostas que também foram encaminhadas 45 obras para serem atendidas dentro do PAC Encostas, inclusive a obra que se localiza ali a montante da Rua Netuno, ali no Morro do Coripós. Essa obra é mais cara, né? Mas da reconstrução dessas obras que atingiram a mobilidade urbana, a Arnold Hemmer é a obra mais cara hoje. Bom, a Rua Netuno, aquela região ali, que inclusive as casas foram demolidas, não é? E deixa eu confessar para o senhor um negócio. Há muitos anos eu tenho falado aqui que as pessoas têm que tomar cuidado onde compram suas casas. Às vezes vão dizer, vou realizar o meu sonho, estou comprando a casa na base do recibo de compra e venda, do contrato, não tem escritura, não tem nada, e pode comprar. Na verdade, não é o sonho em si, um pesadelo, e foi infelizmente o caso daquele pessoal das três residências da Rua Augusto Grosso, se não estou enganado, ali da Germano Grosso. Germano Grosso, que eu sempre confundo que Augusto fica na Nova Esperança, né? Exato. E a Germano Grosso é na Escola Agrícola. Ali não tinha condição nenhuma de segurança. Agora, eu lhe pergunto, lá em cima foi demolido, e embaixo na Rua Netuno? Na Rua Netuno a gente notificou com aviso de risco, né, para que as pessoas, quando houver alguma precipitação pluviométrica severa, eles abandonem 10 casas, que eles sejam abandonadas, aguardando a passagem desse local. E o restante, que redobrem a atenção, exatamente em função dessa encosta, que ainda está com uma ruptura bastante grande, então é por isso a atenção é bastante grande. A parte de cima, essa obra prevê, inclusive, desde o topo da Rua Coripós até a base da Rua Netuno, exatamente para tentar trazer um pouco mais de segurança àquela encosta que, pela segunda vez, primeira vez foi em 2008, lá foi feita uma obra de barramento do fluxo de detritos. Felizmente, essa obra reduziu a velocidade e permitiu que não houvesse nenhum outro tipo de dano, principalmente a pessoas. Podia ser pior esse ano. Podia ser pior se não tivesse essa obra. Mas mesmo assim, demonstrou que aquela área é bastante frágil ainda e precisa de uma atenção especial. Mas, coronel, a Rua Netuno, ela é uma rua, o senhor está dizendo, não, tem uma área de risco ali. Enfim, qual é a diferença de quem estava no alto lá para quem está embaixo, quem estava na Germano Grosso e quem está embaixo na Rua Netuno, em termos de segurança? São intervenções, né? Intervenções. Em 2008, depois da grande tragédia, a metodologia utilizada foi a intervenção total de algumas áreas. Em 2019, nós aprovamos um novo conceito dentro do mapeamento de risco, onde todas as áreas podem ser intervencionadas, desde que apresentem projetos que permitam a segurança daquele local. Então, você fazer uma intervenção na Rua Netuno é uma situação, que a situação é bem tranquila, exceto a encosta. Sim. Se você fizer uma intervenção em uma encosta, aí você vai ter que ter um planejamento, um projeto muito mais bem elaborado, com obras estruturantes que permitam a segurança das pessoas, tanto que vão morar naquela, como a montante e a jusante também. Então, a Rua Netuno, desde 2008, é uma área de risco para algumas residências? Sim, é considerada também uma área de risco, sim. Não as residências propriamente ditas, mas em função da encosta que proporciona esse risco. Então, seria um local de moradia seguro, não? Como eu disse, as pessoas que lá foram notificadas com ciência de risco, para que em caso de eventos pluviométricos elas redobrem a atenção. Sim. Em caso de normalidade é uma área tranquila, em caso de eventos pluviométricos é uma área que precisa ser prestada bastante atenção. O que o senhor diz, coronel, é que em tempos de chuvas intensas seguidas, pode ser um lugar de risco. Exato. Nós temos várias áreas de risco em Blumenau, onde a nossa orientação é exatamente essa. Quando as pessoas tiverem os avisos de que vai haver uma condição pluviométrica severa, as pessoas redobrem a atenção ou abandonem a residência procurando um local seguro, e esse local seguro normalmente são os nossos abrigos, que estão sempre disponíveis para serem ativados a qualquer momento. Saindo da Rua Netuno, saindo do bairro Escola Agrícola, vamos para o bairro Ponta Aguda. Vamos para lá o Zomer, lá no Morro da Pedreira.
O secretário, como é que está a situação lá? Porque a gente também esteve lá e conferiu de perto, as imagens você também acompanha na tela da ND, a respeito dessa situação. Está bem complicado ali, inclusive está passando um caminhão de lixo para lá e para cá, o trânsito pesado, e a estrada vai cedendo, sabe, vai caindo. Sim, nós recebemos essa informação, nós vamos agora intensificar a sinalização. Essa também é uma obra que consta do plano de trabalho enviado para a Defesa Civil Nacional. Ela está dentro das primeiras 8 que foram sinalizadas de forma positiva para que ela possa também receber uma obra para devolver a segurança daquele local. Bom, secretário, tem expectativa, por exemplo, eu vou lhe fazer mais uma indagação, porque há uma preocupação daqui também do alto do Portal da Saxônia, mas vamos lá. Eu quero falar da Rua Progresso, a curva de cemitério, também continua caindo, inclusive a sinalização já foi para baixo também, talvez também numa situação de que o carro passam carros e acabam danificando, é muito perigoso lá. Também é outra obra que foi colocada para a Defesa Civil Nacional? Também faz parte das primeiras 8 que foram sinalizadas de forma positiva também e foram enviadas agora nesse novo pacote e aguardando agora a manifestação da Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Nacional já tem ciência da gravidade desses locais e que é necessário uma resposta urgente para exatamente o quanto antes nós fazermos então a licitação e iniciarmos as obras de contenção que todas elas precisam ser feitas. Expectativa foi o seguinte, veio a documentação, foi encaminhada para Brasília, voltou agora a documentação para ajustes, já foram feitos esses ajustes? Sim, já foram feitos. 18 delas já foram encaminhadas, com os ajustes todos feitos. Nós temos ainda 2 obras que vão ser encaminhadas até terça-feira, que é exatamente a drenagem da Rua Netuno e a Júlio Michel, que também cedeu uma parte da rua. E esses vão ser encaminhados até terça-feira. E também, por uma decisão do próprio administração, do prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e Defesa Civil, nós vamos encaminhar também até terça-feira também 10 planos de trabalho envolvendo as encostas dos cursos hídricos em Blumenau. 8 no Rio Itajaiaçu, uma no Ribeirão Garcia e outra no Ribeirão da Velha, exatamente em locais que tiveram um solapamento bastante grave, bastante problemático, né, que traz bastante insegurança às pessoas que moram nas proximidades. Foram realizadas vistorias, inclusive, nesses rios, ribeirões, aqui em Blumenau, para ver como é que está o reflexo disso, né? Sim, na terça-feira nós acompanhamos, inclusive, o prefeito municipal, o prefeito Mário, juntamente com o comandante do Corpo de Bombeiros, o tenente coronel Diogo e o meu diretor de geologia, o Gerson, juntamente comigo, para conhecer em loco e avaliar do rio para a encosta a condição desses locais. Então foram confirmados, 8 pontos que precisam de intervenções urgentes. Não é bem a matéria da Defesa Civil Nacional, sim, porque isso em tese é uma obra de prevenção. Mas nós mesmo assim, nós vamos fazer o plano de trabalho, vamos encaminhar e vamos aguardar qual é a orientação que a Defesa Civil Nacional nos dá em relação a esse tipo de intervenção. Secretário, bom, essas obras, eu até pulei a pergunta, a gente falou da vistoria do rio, dos ribeirões, enfim, a situação como é que está, após essas chuvas seguidas, cheias, foram 5 seguidas aqui, 6 aqui? 6 aqui em Blumenau, desde outubro, incrível, eu não lembro disso. Na história que Blumenau vivenciou 6 enchentes. Em 40 dias foi inédito, né? Nós tivemos em 1983 que também tivemos 6 enchentes, não nesse curto espaço de tempo. Perfeito, perfeito. Mas a perspectiva então de documentação, tudo em dia, bonitinho e tal, o Defesa Civil Nacional, de quando começar a receber verba do governo federal? Bom, esse é um trabalho também político que o prefeito municipal também está envolvido, né? A Defesa Civil Nacional sabe da gravidade. Nós imaginamos que em janeiro deveremos ter uma resposta positiva, né? Até porque os 3 ministros que nos visitaram em Blumenau durante os eventos, eles afirmaram de que dinheiro teria, existe verba disponível, precisava apenas dos projetos e planos de trabalho. Isso foi feito, nós encaminhamos, até agora nós recebemos 800 mil reais, para um plano de resposta que foi feito em relação às bombas do PIC do dique da Fortaleza. Existe também lá um outro plano de resposta da manutenção da cidade, em torno de 600 mil, e agora foram encaminhados para a reconstrução 18 planos de trabalho, mais 12 que vão ser encaminhados até terça-feira, e também a Prefeitura de Blumenau encaminhou 45 projetos para o PAC Encostas, né? Para exatamente que isso gera em torno de 105 milhões para tentar, né, buscar esses recursos que foram anunciados, pelo menos a disponibilidade, para que a gente possa então fazer essas intervenções nesses pontos da cidade que foram atingidos desde 2008, que tem um histórico bastante grande, e a cada chuva que acontece há uma repetição
de algum potencial de deslizamento e nós queremos exatamente trazer essa segurança total a todas essas comunidades. Por fim, não menos importante, a barragem norte, a barragem de José Boatê. Como é que está a situação lá? Porque naquele primeiro momento estava desativada, aí ativaram, graças a essa ativação, nós tivemos até uns 2 metros menos no nível do Itajaí-Açu aqui em Blumenau. Bem, agora é uma matéria que é de competência do governo estadual, nós não temos nenhuma ingerência, apenas nós cobramos, como toda a sociedade está cobrando. Nas últimas conversas, aí o governador passou essa atividade de manutenção para as centrais elétricas de Santa Catarina, nossa Celesc, acompanhada da Defesa Civil. Hoje, a qualquer momento que necessite, as comportas podem ser operadas, né? Agora, nós estamos cobrando o plano de recuperação total daquela barragem que precisa ter para exatamente evitar que toda vez tenha que ir uma equipe lá fazer o fechamento e a abertura, e isso pode ser feito de forma eletrônica, como as outras 2 barragens já têm. Eu disse que era finaleira, mas tem mais uma pergunta. O senhor tem conversado muito com o pessoal do Alerta Blue, que compete à sua secretaria. Quais são as perspectivas com relação às chuvas no mês de dezembro? Bom, Alexandre José, agora nós passamos dessa chuva intensa que provocaram essas enchentes, só que nós entramos no histórico natural, né, rotineiro de todo final de ano, que são as chuvas pontuais de final de tarde. Isso começa em dezembro e vai até final de março. Trovoadas que podem trazer descargas elétricas, ventos, granizo. Então as pessoas têm que tomar todas as medidas cautelares antes que aconteça, quais sejam. Verificar a drenagem, limpeza das bocas de lobo, não só na sua residência, mas também aproveite e faz na rua, na frente da sua casa, porque a drenagem estando limpa, a água segue seu curso natural. E muita atenção quando houver precipitações pluviométricas elevadas com deslizamentos. Nós temos vários pontos ainda sensíveis, né, com rupturas ainda aparentes, que uma chuva pontual elevada pode provocar novamente algum deslizamento. E se qualquer indício que apareça em termos de movimentação de vegetação, movimentação de árvores, barulhos estranhos no meio da floresta, né, rachaduras em muros, rachaduras na própria residência, dificuldade em abrir e fechar janelas e portas, são indícios que pode estar acontecendo uma movimentação de solo. Se isso acontecer, ligue para o telefone 99 que terá sempre alguém pronto para fazer uma visita e fazer uma avaliação mais técnica. Nossa equipe estará de plantão e de sobreaviso durante o ano todo, final do ano todo, né? Sempre terá alguém para atendê-los em caso de alguma necessidade. Secretário Carlos Olímpio Menestrina, é da Defesa Civil de Blumenau, falando conosco. Obrigado pela participação. Grande abraço, bom Natal e bom Ano Novo, que a gente espera que nada de ruim aconteça para a gente voltar a conversar aqui. Torcemos sim. Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Um abraço, obrigado.